Eutanásia, sim. A eutanásia é uma forma de adiantar a morte de um enfermo em estágio terminal, como uma doença como câncer, uma doença incurável ou dolorosa, com o auxílio de médicos e especialistas na área da medicina, pondo um fim no sofrimento do paciente. É importante saber que a palavra eutanásia tem origem grega, eutanatos, em que eu significa bom e thanatos significa morte, ou seja, uma boa morte ou morte sem sofrimento. Portanto, a eutanásia é confundida com o suicídio assistido. Porém, são coisas totalmente distintas, sendo o suicídio assistido o ato de disponibilizar ao paciente meios em que ele próprio cometa o suicídio, enquanto a eutanásia é feita por profissionais da medicina. Os motivos mais comuns para a realização da prática são dores intensas, insuportáveis e a diminuição permanente da qualidade de vida. Existem 3 tipos de eutanásia, sendo esses: eutanásia ativa. É considerada a maneira mais fácil, em que trata-se da aplicação de drogas letais ou do desligamento dos aparelhos que mantêm o paciente vivo. Eutanásia passiva é a interrupção do tratamento com o objetivo de minorar o sofrimento do doente, deixando de prolongar a vida, considerando que todas as possibilidades terapêuticas se esgotaram. DNR, do inglês do Not Resuscitate, que significa não ressuscitar. Artifício comum nos Estados Unidos. É um documento que impede os médicos de reanimar ou prolongarem a vida do paciente. Minha mente é a única parte do meu corpo que ainda está viva. Eu sou uma cabeça amarrada a um cadáver. Essa frase foi dita em 1994, por ocasião de pedir aos tribunais que lhe permitissem morrer. Ramon Sampedro. A ideia de uma longa e penosa deterioração faz com que muitos cidadãos queiram ter a opção de decidir por si sós quando e como morrer. Nas palavras de São Pedro, existe o direito à vida, mas não a obrigação de se viver a qualquer custo. Esse é o princípio no qual se baseiam as pessoas que são a favor da despenalização da eutanásia. Ter acesso a uma morte medicamente assistida significaria uma extensão dos nossos direitos civis. Mas precisamos esclarecer que nem a limitação do esforço, nem a sedação terminal são formas de eutanásia. Ambos são procedimentos médicos realizados no fim da vida, que cumprem todas as normas e parâmetros de uma boa prática clínica. Elas não podem ser consideradas eutanásia. Mesmo que a prática possa ser usada como um modo de encurtar a vida, normalmente apenas em horas ou no máximo dias, tendo a finalidade de aliviar as dores e não causar a morte. Sendo assim, não é pertinente considerar essa prática como eutanásia passiva, pois a mesma é sempre ativa, podendo ser porque provoca diretamente a morte ou por ser usada como uma forma de facilitá-la. Ela sempre deverá ser procurada de forma voluntária, tendo que vir com um pedido consciente por parte de cada paciente. Nos países onde essa prática ainda não foi regulamentada, podemos ver casos de suicídio e eutanásia acobertados, assim pondo em risco os profissionais que, por motivos altruístas, acobertam esse tipo de prática. Esses profissionais também alegam que, dada a necessidade existente, é necessária a regulamentação. A ausência de uma regulamentação faz com que pessoas que possuem doenças degenerativas de longa evolução optem por recorrer ao suicídio, por medo de ficarem presas num corpo deteriorado que lhes façam sofrer. É preciso romper o tabu em torno da morte, para que possamos falar com naturalidade dela. Aprovar a prática da eutanásia precisa de uma deliberação bem informada, distante de crenças ideológicas, e sim ideias comprovadas que afirmam que a eutanásia, em certos pacientes, é a melhor forma de aliviar o sofrimento.
causado por doenças que, mesmo com os avanços médicos, não se tem a capacidade de fazer mais nada, dando assim um alívio ao sofrimento do paciente. Sempre haverá pessoas que afirmam que ninguém pode dispor de sua vida, pois a ela só a Deus pertence. Os partidários da regulamentação lembram que, como em casos como o aborto ou do casamento homoafetivo, o fato de ser permitido não obriga ninguém a praticar a eutanásia. Além de razões por motivos religiosos, sabemos que existem várias objeções relacionadas às consequências da regulamentação. Temos como exemplo temores de que a aprovação de uma lei aprovando a eutanásia tropece em uma ladeira aonde as principais pessoas que buscam a passar pela eutanásia sejam principalmente as pessoas mais vulneráveis, que possa existir doentes que solicitem essa prática não por conta da sua patologia, mas sim porque acham que vão incomodar, ou também pelas condições sociais em que vivem. É um temor razoável, mas diferente dos anos 90, temos exemplos bem-sucedidos de países que aderiram à regulamentação e que também comprovam se esses temores podem ser confirmados ou não. Agora podemos ser mais objetivos na discussão. Hoje em dia, a eutanásia foi regulamentada em inúmeros países, como Bélgica em 2002, Holanda também em 2002, Luxemburgo em 2008 e Colômbia em 2015, por uma resolução do Tribunal Constitucional. Colômbia é o único país da América Latina onde a eutanásia foi regulamentada. Mesmo tendo sido liberada em 1997 pelo Tribunal Constitucional, apenas em 2015 o Ministério de Saúde do país definiu como iria ocorrer a prática. Até a data em que foi realmente descriminalizada, a eutanásia era chamada de homicídio por piedade. A prática está regulamentada pela Resolução 12.116/2015, onde foram estabelecidos critérios para a forma como essa prática poderia ocorrer, para garantir ao cidadão o direito à morte por dignidade. Até então, apenas um caso foi relatado, em 3 de julho de 2015. Tratava-se de Ovidio Gonzalez, de 79 anos, que sofria de um raro câncer no rosto, que apesar do câncer não apresentar metástase, ele sofria com intensas dores crônicas. Luxemburgo. Em 16 de março de 2009, a eutanásia foi legalizada no país. Ela é regulada pela Comissão Nacional de Controle e Avaliação. A lei abrange adultos que sejam portadores de doenças incuráveis e terminais, que causem sofrimento físico ou psicológico constante e insuportável, sem possibilidade de alívio. O paciente que deseja passar pelo procedimento de eutanásia deve solicitar suas disposições de fim de vida. O documento é obrigatoriamente registrado e analisado pela comissão responsável do país. Nesse documento, é permitido que o paciente registre como ele gostaria de ser submetido à eutanásia. O procedimento é realizado pelo médico de confiança do paciente. A solicitação pode ser revogada pelo paciente a qualquer momento, e no caso de revogação, será removido do registro médico. Antes do procedimento ser realizado, o médico deve consultar outro especialista e uma pessoa de confiança. Após a realização, o óbito deve ser comunicado à comissão em pelo menos 8 dias. Holanda foi o primeiro país europeu a legalizar e regulamentar a eutanásia, assim dando status legal a uma prática que já era tolerada. Após a legalização, foram determinadas normas acerca da sua prática, como, por exemplo, tendo determinado como crime o ato de matar alguém, mesmo a pedido do próprio. Essa prática só pode ser realizada por médicos, desde que eles cumpram todas as exigências legais, que são elas o pedido expresso e reiterado e convicto do paciente, e o mesmo precisa estar consciente e sofrer de uma doença incurável e em estado terminal, e o sofrimento precisa ser considerado insuportável e sem possibilidade de melhora. O processo implica que é necessário o acordo entre 2 médicos sobre a situação do paciente. Essa lei é restrita a cidadãos holandeses, que através de algumas diretrizes podem, por sua vontade, antecipadamente por escrito, de passar pelo processo de eutanásia,
E caso haja a impossibilidade de decidir, como em caso em que o paciente apresenta um quadro de demência, tendo que acumular todas as outras exigências legais. A eutanásia na Holanda também pode ser solicitada por menores a partir dos 12 anos de idade, tendo o consentimento dos pais. Colômbia é o único país da América Latina onde a eutanásia foi regulamentada. Mesmo tendo sido liberada em 1997 pelo Tribunal Constitucional, apenas em 2015 o Ministério de Saúde do país definiu como iria ocorrer a prática. Até a data em que foi realmente descriminalizada, a eutanásia era chamada de homicídio por piedade. A prática está regulamentada pela Resolução 12.116/2015, onde foram estabelecidos critérios para a forma como essa prática poderia ocorrer, para garantir ao cidadão o direito à morte por dignidade. Até então, apenas um caso foi relatado, em 3 de julho de 2015. Tratava-se de Ovidio Gonzalez, de 79 anos, que sofria de um raro câncer no rosto, que apesar do câncer não apresentar metástase, ele sofria com intensas dores crônicas. Luxemburgo. Em 16 de março de 2009, a eutanásia foi legalizada no país. Ela é regulada pela Comissão Nacional de Controle e Avaliação. A lei abrange adultos que sejam portadores de doenças incuráveis e terminais, que causem sofrimento físico ou psicológico constante e insuportável, sem possibilidade de alívio. O paciente que deseja passar pelo procedimento de eutanásia deve solicitar suas disposições de fim de vida. O documento é obrigatoriamente registrado e analisado pela comissão responsável do país. Nesse documento, é permitido que o paciente registre como ele gostaria de ser submetido à eutanásia. O procedimento é realizado pelo médico de confiança do paciente. A solicitação pode ser revogada pelo paciente a qualquer momento, e no caso de revogação, será removido do registro médico. Antes do procedimento ser realizado, o médico deve consultar outro especialista e uma pessoa de confiança. Após a realização, o óbito deve ser comunicado à comissão em pelo menos 8 dias. Holanda. Foi o primeiro país europeu a legalizar e regulamentar a eutanásia, assim dando status legal a uma prática que já era tolerada. Após a legalização, foram determinadas normas acerca da sua prática, como, por exemplo, tendo determinado como crime o ato de matar alguém, mesmo a pedido do próprio. Essa prática só pode ser realizada por médicos, desde que eles cumpram todas as exigências legais, que são elas o pedido expresso e reiterado e convicto do paciente, e o mesmo precisa estar consciente e sofrer de uma doença incurável e em estado terminal, e o sofrimento precisa ser considerado insuportável e sem possibilidade de melhora. O processo implica que é necessário o acordo entre 2 médicos sobre a situação do paciente. Essa lei é restrita a cidadãos holandeses, que através de algumas diretrizes podem, por sua vontade, antecipadamente por escrito, de passar pelo processo de eutanásia. E caso haja a impossibilidade de decidir, como em caso em que o paciente apresenta um quadro de demência, tendo que acumular todas as outras exigências legais. A eutanásia na Holanda também pode ser solicitada por menores a partir dos 12 anos de idade, tendo o consentimento dos pais. Os requisitos para a solicitação são parecidos como em todas as legislações: sofrer de uma doença terminal ou processo irreversível que cause um padecimento insuportável sem perspectivas de melhora. O doente precisa expressar livre e reiteradamente sua vontade de morrer e que o seu caso seja revisado por 2 ou mais médicos. Em todos os pedidos, existe um comitê de acompanhamento que analisa os casos e posteriormente emitem relatórios anuais. Nous injectons ce produit dans la veine du patient et en moins d'1 minute, il nous quitte, il s'endort et puis il décède. Sans aucune souffrance et aucune douleur, il s'endort.
que nous allons tous mourir et j'ai le droit, moi, d'exiger une qualité pour ma fin de vie. Vous êtes au dernier soir de votre vie. Tout à fait. C'est arrivé le matin. Vous attendez donc de ma part, de la part des médecins belges, une euthanasie dans un avenir assez rapproché, si j'ose dire. Qu'est-ce qui va vous faire décider d'une date que vous allez nous proposer? Bon, je pense que ça va se niveau. Si au niveau communication et mobilité, j'ai plus rien. C'est bon? Oui. On va basculer. Tu vas prendre les jambes? Oui, oui. Vous me dites, hein? Nous devons accepter qu'on ne peut pas tout guérir et notre rôle quand on ne peut pas tout guérir est d'essayer de soulager le patient, d'apaiser ses souffrances. Je continue à remplir mon métier de médecin en allant jusqu'au bout du bout. Les enfants peuvent être là ou pas là? C'est vous qui décidez, qui est là, qui n'est pas là, et c'est eux qui disent oui, non, c'est une chambre d'hôpital, petite, la moitié de cette pièce-ci, mais bon, il y a toujours une ou deux personnes de la famille qui sont là, évidemment. Mais c'est vous qui décidez tout ça. C'est la première fois que je vois quelqu'un arriver ici à mon bureau en ambulance. Il n'aurait pas pu utiliser d'autres moyens de transport, c'était impossible. Il remplit les conditions nécessaires, il a fait une demande écrite. J'ai le document, donc il a cette maladie qui est grave et incurable et il a des souffrances inapaisables. Il remplit les 3 conditions de base. C'est un geste important, difficile, qui a un impact émotionnel grand. Je n'appelle pas ça tuer un patient, je raccourcis son agonie, je raccourcis ses souffrances, je donne le dernier soin, mais je n'ai pas l'impression de tuer le patient. Vous ne souhaitez pas mourir pour le moment? Pour l'instant, ce n'est pas une urgence et je comprends bien que si je posais cette demande... Se fait refuser. Je considère que la mort, ça se regarde en face et si on peut, on l'attend debout. Et c'est un sujet qui nous concerne tous parce que nous allons tous mourir et j'ai le droit, moi, d'exiger une qualité pour ma fin de vie. Je ne veux pas finir dans un pissoir. Je suis une patiente de M. Delocq pour envisager une solution que je qualifierais de plus humaine et de plus efficace. Cette personne qui nous a quittés, qui m'a parlé via son logiciel informatique, avec ses yeux, elle fixait une lettre et elle est parvenue à faire cette phrase « Merci de me soulager, je suis fatiguée ». J'ai été très impressionné. Elle était atteinte de la maladie de Charcot. C'est difficile de refuser. On est obligé, vu le nombre de demandes, de choisir. Donc je prends toujours les patients les plus gravement atteints. Ça m'est arrivé de dire non, pas pour des raisons uniquement médicales, pour des raisons affectives ou des gens que je connais très bien, des personnes de ma famille. Il est hors de question que je le fasse moi-même. Je viendrai vous dire bonjour, voir si vous n'avez pas changé d'avis pendant la nuit. Je sais pas. Non, ça n'écrit pas. Ça m'étonnerait. Et le professeur viendra vous dire bonjour et puis on ira préparer les produits qui vont vous endormir. Voilà, c'est fini pour vous. Pas de problème.
Vous ne pouvez pas imaginer le soulagement que j'ai eu la première fois que je suis venu à Bruxelles et que j'ai rencontré le docteur, de savoir que ça pouvait se faire. Ça m'a enlevé un poids que j'avais sur la poitrine qui a disparu. J'étais même transformé en me disant ça y est, enfin une issue. J'aurais plus ton mot à dire. Vous n'aurez plus rien à dire. At the very beginning, he told me I will struggle up to the end. You know, I will do all my best to be cured. But actually, all the very heavy treatment didn't work. So now he's given up. Dans le secteur professionnel ou... Non, c'est insupportable. Je vois ma femme freiner un petit peu, bien sûr, elle veut gagner du temps. Et je dis, ne cherche pas trop à me gagner. Une nuit, je vais me buter la paillasse. Et je me suis retenu quand même, parce qu'il faut être digne. Je peux faire ça dignement. C'est pour ça que je suis vraiment reconnaissant. Grâce à vous, je vais mourir dignement. It was difficult for me to accept it. And I say, the longer time we are going to wait, the better. But such is life, you know. Time has come for him to stop his life, because his life is not his life anymore. He has been too fed for nearly 1 year now. So he said, I'm like a dog, I feel like a dog with a leash. You know, it's a bit inhuman. Là, vous êtes au dernier soir de votre vie. Tout à fait. C'est réglé demain matin. Mais on en rigole depuis pas mal d'heures. J'ai du mal à les faire rire, hein. Mais au moins Isabelle est préparée plutôt que je meure d'un accident, comme ça peut arriver, que ça va m'arriver. Mais là, au moins, on a tout préparé. C'est pas le cancer qui me prend, c'est moi qui décide. Voilà, Michel est parti avec beaucoup d'émotions, mais ça s'est très bien passé en douceur. Il n'a pas dormi 1 minute de toute la nuit, ça a été très long. Il nous a dit merci encore en partant. Les larmes de son épouse et de ses 2 fils, c'est une image qui me reste pendant quelques jours. J'ai un peu le contre-coup là maintenant.